segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a tia tá aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos começar? A portuguesa de hoje, nós iremos ver um conteúdo que vocês já aprenderam, só que em matemática, que são as tabelas. Vocês já sabem como funciona uma tabela e para que elas servem. E agora nós vamos praticar a tabela em língua portuguesa. Tabela é um quadro com linhas e colunas que tem informações. E na tabela, essas informações precisam ser comparadas. E é isso que nós vamos fazer nas próximas atividades. Tem atenção que a tia vai explicar. Vamos lá? Página 31. Foco na leitura. Tabela. Leia este texto. Tempo de vida. A tabela abaixo apresenta a média de vida das diferentes espécies de animais de estimação, segundo diversas fontes. Então, aí embaixo nós temos uma tabela e na primeira coluna dessa tabela tem as espécies de animais de estimação e do outro lado a média do tempo de vida de cada um deles. Vamos para a página 32. As tabelas são quadros organizados em linhas e colunas e apresentam um conjunto de informações. Os dados de uma tabela devem ser lidos e comparados. Número 2. O que essa tabela apresenta? O que nós vimos nessa tabela? Na tabela está apresentando a média do tempo de vida dos animais. Então, você vai escrever isso aí. Número 3. Quantos animais foram pesquisados? Então, você vai ir lá na tabela e vai contar quantos animais foram pesquisados e estão nessa tabela. Conta um por um e coloca a resposta no número 3. Número 4. Qual animal vive mais? Qual é a média de tempo de vida dele? Então, você vai ir lá na tabela, vai olhar o animal que vive mais tempo, que é o jabuti, e vai colocar o nome dele e o tempo de vida dele. Número 5. Qual animal vive menos? Ele vive em média quanto tempo? Você vai lá na tabela da página 31 e vai olhar o animalzinho que vive menos tempo, que é o hamster. Vai escrever o nome dele e vai colocar a média do tempo de vida dele. Número 6. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos? Você vai olhar lá na tabela novamente quais são os animais que vivem menos de 10 anos e vai escrever aí. São o coelho, o porquinho da Índia, o gerbil e o hamster. Número 7. Complete a lista com o nome das aves listadas na tabela. Então, tem aí passarinho. Quais são as outras aves? Olhando a tabela, nós podemos perceber que as outras aves são periquito australiano, calopsita, papagaio amazona e a arara. E aí já está aí a cacatua. Número 8. Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. Quais são esses? Vamos pensar e olhar lá na tabela. Na tabela você vai ver que é o lagarto e a serpente. Letra B. Copie a explicação dada para não ter sido apresentado o tempo de vida desses animais. Lá na tabela, do lado do nome lagarto e serpente, está escrito muito variável de acordo com a espécie. Então, é isso que você vai escrever aí na letra B. E vamos para a página 33. Número 9. Complete esta frase. A função desse texto era informar. Qual é a função desse texto? É informar o quê? Lá em cima está escrito a média do tempo de vida de alguns animais. Número 10. A tabela apresenta informações sobre. Você vai precisar marcar um X. Primeiro quadradinho, todos os animais. Então, essa tabela apresenta informação de todos os animais que existem. Se for essa a resposta, você marca um X. Segundo quadradinho, todos os animais selvagens. Então, nessa tabela só tem animais selvagens. Se for isso, você vai marcar um X. Ou animais que podem vir a ser de estimação. Se for isso, você marca um X. Número 11. Para quem essas informações são importantes? Vamos pensar aí. Quem precisa saber qual é o tempo de vida de cada animal? As pessoas que vão adotar um animalzinho de estimação, não é verdade? Então, para quem essa informação é importante? Para quem pretende ter um animal de estimação. Número 12. Na sua opinião, por que saber o tempo de vida de animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm crianças? Vamos pensar.
Quando nós temos um animalzinho de estimação, nós nos apegamos a ele, não é verdade? E nós queremos que ele viva bastante tempo ao nosso lado. Então, é muito importante as pessoas que tenham crianças, quando vão escolher um animalzinho de estimação, peguem um animal que tenha um tempo de vida longo, para que esse animalzinho consiga viver bastante tempo com aquela criança. Porque sempre que um animalzinho de estimação morre, o sofrimento é muito grande, especialmente para as crianças. Por isso, é muito importante comparar o tempo de vida e prestar atenção no tempo de vida do animalzinho que você quer escolher. Então, você vai precisar escrever aí. Por que é importante? Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode escrever aí que é porque o tempo de vida de um animal pode ser curto ou longo comparado ao dos seres humanos. Número 13. Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como um animal de estimação? O jabuti é um animal que vive de 50 a 80 anos, então ele pode viver mais do que o seu dono ou acompanhar o seu dono a vida inteira. Número 14. Desenhe um animal de estimação. Pode ser o seu, de algum conhecido, ou aquele que você gostaria de ter. Capriche no seu desenho e vamos para a página 34. Vamos lá. Sons representados pelas letras G e GU. Vamos relembrar. O G com A faz Gá, G com O faz Gó e G com U faz Gu. O GU tem uma familhinha também, que é o Gué e o Gui, tá bom? Então, prestem atenção. Número 1. Ouça o nome dos animais representados a seguir e escreva-os, como souber na primeira linha abaixo da imagem. Então, tem aí o pinguim, iguana, guepardo, bicho preguiça e águia. Prestem atenção que todos esses animais têm G, U. Pinguim, iguana, guepardo, águia e bicho preguiça. Número 2. Marque um X diante das palavras em que o U é pronunciado. Então, vamos lá. A primeira palavra é águia. Quando eu falo a palavra águia, eu não consigo ouvir o som do U, só do I. Ó, águia. Então, nós não vamos marcar um X, porque o U não é pronunciado. Guepardo, a mesma coisa. Eu não consigo ouvir o som do U, só do E. Guepardo. Então, nós não vamos marcar um X. A próxima palavra é pinguins. Quando eu falo a palavra pinguins, eu consigo ouvir o som do U no guins. Então, vamos marcar o X. Iguana. Quando eu falo iguana, eu consigo ouvir o som do U. Então, vamos marcar um X. Bicho preguiça. Eu não consigo ouvir o som do U. Então, não vamos marcar um X. Vamos para a página 35. Número 3. Leia as palavras escritas com G e G e pinte-as de acordo com a seguinte legenda. Palavras com G de laranja e palavras com G de verde. Dengue, gemada, caranguejo, gelado e foguete. Você vai pintar de verde as palavras dengue, caranguejo e foguete. E de laranja, gemada e gelado. Número 4. Forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha ao lado. Então, vamos lá. Você vai precisar desembaralhar e formar palavras. As palavras são formigueiro, viagem, aluguel, Miguel, gente, estrangeiro, mangueira e geleia. Primeiro pontinho. Escolha 2 palavras dessa atividade e escreva uma frase com elas. Você pode escrever essas frases no seu caderno. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida, nos procure no grupo do WhatsApp, tá bom? Façam as atividades com muito capricho e com atenção. A tia está morrendo de saudade. Um grande beijo.